Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Iata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje é terça-feira, 3 de agosto de 2021 e o nosso índice Bovespa teve uma alta de 0,9%, fechou cotado em 123.576. Eu achei que foi uma bela de uma reação, né, para um índice que estava caindo bem no início da manhã, aí até, se eu não me engano, primeira hora, segunda hora, né, caindo bem. E uma bela de uma reação aí, tá? A máxima de hoje foi 123.765, é a primeira resistência para amanhã. Depois, resistência mais interessante em 124.317, depois 125.688, essa é a mais importante, que eu considero aí mais importante no nosso gráfico diário, tá, pessoal? Mínima de ontem, 124.536, é o primeiro suporte, é o suporte que tinha para hoje, que estava perdendo e se segurou bem, então para amanhã, primeiro suporte é essa mínima, 124.536, depois a mínima de hoje, 123.765. Gráfico de 1 hora. Vamos dar uma olhadinha aí. Olha aí a abertura. A abertura foi aqui, tá? E aí na segunda hora fez a mínima do dia e depois reagiu, rompeu média. Beleza, tá cruzado aqui, ó. Isso é bom, pessoal. Isso é bom, tá? O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Não perder essa região aqui, 122.946, tá? É isso aí. Então, o fato de estar cruzado aqui já é um bom sinal. Então, vamos torcer aí para que amanhã nas primeiras horas não perca mais as médias, ok? Então é isso aí. Semanal, vamos ver como que tá ficando semanal. Tá aí, ó. O que tem de suporte para essa semana? Mínima da semana passada, 121.748. Esteve abaixo e por enquanto tá aí se recuperando bem, já meio que querendo já rompeu aqui no caso, né? A média de 21, que continue assim, né? E vamos para cima. Tomara que melhore as coisas aí, tá bom, pessoal? Eu vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar a Magazine Luiza, Via Varejo, a Mer 3, Suzano, Cash 3, a LLD3, JBS, Natura, atendendo o pedido da Geise de Oliveira, e Vale 3 e Meli 34, que é uma BDR, ok? Lembrando a todos que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações, apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Começando então com Magalu, né? Magazine Luiza, uma queda de 1%, fechou cotada em 20,37 no aftermarket, é o que mostra aqui. Mínima 20,6, não, desculpa, 19,72 é o primeiro suporte para amanhã e resistência na máxima de hoje, 20,65, depois resistência mais interessante em 21,38 e depois 22,17, que é a mais interessante na média de 21. Gráfico de 1 hora. Vamos lá dar uma olhadinha aí. Olha, a abertura foi aqui, né, meio que parecido com o índice Bovespa, caiu por 2 horas, depois reagiu, rompeu o exponencial de 9, seria importante amanhã nas primeiras horas, já romper média de 21 em 20,52 e trabalhar acima disso. Gráfico semanal, vamos lá, semanal está aí por enquanto perdendo mínima da semana passada, semana está apenas no início, vamos ver como que fecha a semana aí. Via Varejo, gráfico diário de Via Varejo, uma queda de 1,3%, fechou cotado em 12,53, mínima do dia 12,12 é o primeiro suporte, resistência 12,67 é a primeira resistência para amanhã, depois resistência mais interessante em 13,21 e depois 14,10 a mais importante. Gráfico de 1 hora, olha aí, a abertura foi aqui, veio para baixo, depois reagiu, rompeu o exponencial de 9, seria também importante. Logo no início, romper 12,63 e trabalhar acima disso. Semanal, como que está ficando? Tá aí, por enquanto, mínima da semana passada, 14,12 é o primeiro
Desculpa. 12,56 é o primeiro suporte para essa semana. Por enquanto está aí em cima desse suporte, tá? A MER 3, gráfico diário, uma queda de 4,4%. Essa é a antiga Betol, que depois que fez a cisão com a Lojas Americana, só caiu. Precisa reagir. Fechou cotado em R$ 49,00, mínima 48,73 é o primeiro suporte para amanhã. Máxima do dia. A máxima 51,20 é a primeira resistência, depois resistência um pouco mais interessante, 52,94. E a mais importante, lá no 59,63. Está bem distante dessa resistência, que é a média de 21. Né? Só caiu ali, ó. Só caiu desde o dia 1º de julho. Né? Isso aqui foi depois que anunciou aí a cisão com Lojas Americana. E gráfico de 1 hora, vamos lá, a abertura foi aqui, veio para baixo, precisa reagir, romper as médias, 49,49 e depois 49,92 e trabalhar acima disso, tá? Semanal tá aí, 2 semanas de queda e essa semana tem suporte na mínima da semana passada, que é 49,10. Então tá aí por enquanto, 49,10 é o suporte para essa semana, né, que é a mínima semana passada. E por enquanto está aí nos R$ 49,00, perdendo um pouquinho desse suporte, ok? Suzano, gráfico diário de Suzano, uma alta de 0,8%, fechou cotado 54,95. A mínima de ontem era 54,11, era suporte para hoje, esteve lá embaixo, 53,90, mas se recuperou bem. Então, para amanhã, esse 54,11 é o primeiro suporte, depois a mínima de hoje, 53,90. Máxima, 55,13 é a primeira resistência, depois resistência mais interessante em 55,56. E a mais importante depois lá no 57,31. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, né? Depois, na segunda hora, já reagiu bem. Terceira hora, rompeu as médias e está cruzado aqui. Isso é bom, tá? Então, amanhã, nas primeiras horas, seria importante, no pior das hipóteses, não perder o 54,66, tá? É isso aí. Suzano, semanal de Suzano, por enquanto está aí, não está perdendo a mínima da semana passada e também não está rompendo a máxima da semana passada. Cash 3, Melius, uma alta de 0,64%, fechou cotado 69,31. Estava perdendo exponencial de 9 e se recuperou bem hoje. Então, para amanhã, primeiro suporte 68,58, depois a mínima do dia 65,30 e a mais interessante depois 63,64. Resistência na máxima do dia 69,99 e depois resistência em 71,90. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, também caiu por 2 horas e depois reagiu bem, rompeu média e está cruzado aqui. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Não perder 68,70, tá? É isso aí. Semanal de Melius, por enquanto um doji tá aí, esteve abaixo da mínima da semana passada, o que tem de suporte é isso aqui. 66,30 é o suporte para essa semana, tá? A LLD3 gráfico diário de ALLD3, uma alta de 3,3%, fechou cotado em 28,83. Ó, mínima de ontem, 27,35 é o primeiro suporte que nós tínhamos para hoje, foi respeitado. Então, 27,35 é o primeiro suporte para amanhã. Depois a mínima de hoje, 26,30. Resistência está aqui na exponencial de 9, é a primeira resistência um pouco mais interessante, nos 29,13. Depois a máxima de hoje, 30,76. Depois 31,81 aproximadamente, que é a média de 21. Gráfico de 1 hora. Vamos lá. A abertura foi aqui,
caiu por 2 horas, depois andou de lado e reagiu, rompeu média, maravilha, tá? Então amanhã nas primeiras horas seria importante o quê? Não perder 28,43 e no pior das hipóteses 27,96. Semanal tá aí por enquanto. Olha lá, esteve perdendo a mínima da semana passada, tá? Que é 26,79, mas está reagindo aí, está se segurando bem aí, tá? Esse é o primeiro suporte que tem. E resistência, primeira resistência, os 28,10, que é a exponencial de 9 períodos. E hoje, né, com essa reação, rompeu aí, está rompendo por enquanto, tá? Essa primeira resistência. JBS, gráfico diário de JBS, fechou praticamente no 0 a 0, uma alta de 0,12 em 32,89. Mínima do dia, 32,50 o primeiro suporte, máxima 33,22 primeira resistência. Próxima resistência aí para amanhã. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, ameaçou perder média de 21 e se segurou bem, tá? Amanhã nas primeiras horas seria importante isso aqui, ó. Não perder esses 32,73, que é a média de 21, é a principal, tá? Mas hoje não teve muita força, mas o suporte é isso aqui para amanhã no gráfico de horas. Primeiro suporte nas primeiras horas. Depois, a mínima de hoje, 32,50. Semanal de JBS tá aí por enquanto tranquilo, né? Já tá aí, rompeu máxima da semana passada e tá tranquilo por enquanto. Natura, gráfico diário de Natura, uma alta de 1,6%, fechou cotado 54,47. Mínima de ontem, 53,15 é o suporte que tinha para hoje, foi respeitado, então para amanhã 53,15 é o primeiro suporte, depois a mínima de hoje 51,81. Máxima 54,89 é a primeira resistência, depois resistência mais interessante 56,10 e a mais importante lá no 58,69. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, caiu forte na primeira hora, depois já veio reagindo, rompeu média, está cruzado aqui e agora para as primeiras horas da manhã seria importante não perder 53,97 e depois o mais interessante 53,60. Semanal de Natura, semana passada caiu forte, caiu 10,8%, se segurou na média de 21, que é a mais interessante, né? E essa semana já esteve lá embaixo, né? Esteve até perdendo a mínima da semana passada, mas por enquanto se segurando aí bem, tá? Na média de 21, tá bom? Semana não acabou ainda, não adianta falar que se segurou ou não, tá? Mas é isso aí. Vale, gráfico diário de Vale, uma alta de 3,4%, fechou cotado em 112,64. Rompeu aqui uma resistência, que é a máxima de ontem, né? Estou falando de gráfico diário, então para hoje essa máxima era uma resistência. Quanto que é? 111,37. Então para amanhã, 111,37 é um suporte. É o primeiro suporte que tem. Depois suporte na mínima de hoje, 109,44. Depois 108,93 como suporte. Máxima. A máxima foi 113,03. É a próxima resistência mais interessante para amanhã. E depois 113,90 na média de 21 como resistência mais importante. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui e cruzou as médias aí a partir das 12 horas, né? Então cruzou aqui as médias, então para amanhã, as primeiras horas, seria importante não perder 111,77 aproximadamente, no pior das hipóteses, não perder 110,74. Semanal tá aí para essa semana. Suporte estava na mínima da semana passada, por enquanto tranquilo, e tem resistência na exponencial de 9 que está por enquanto rompendo, ok? MELI 34, Mercado Livre, BDR, uma alta de 0,4%, fechou cotado 68,10, mínima do dia 67,38 é o primeiro suporte para amanhã, que é
bem próximo aqui, praticamente, da média de 21, 67,11, o próximo suporte na média de 21, depois suporte em 65,99. Na exponencial de 9, 68,17, está bem trabalhando ali nessa região, é uma resistência, a média exponencial de 9, né? Então, primeira resistência é isso, depois a máxima do dia 69,75 como próxima resistência. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, abriu, foi lá em cima, devolveu, ameaçou perder média, depois reagiu, perdeu as médias novamente, então está aqui. Para amanhã nas primeiras horas seria importante não perder a região aqui dos 67,95, tá? Trabalhar acima disso. Semanal, vamos lá. Para essa semana, com relação à semana passada, tem suporte em 66,21, tá? Então já esteve aí bem perto disso. A mínima foi 65,99. Então seria interessante não perder as médias, tá? Essa semana. Então, pessoal, o que eu tinha para essas ações é isso daí. Quero deixar bem claro mais uma vez que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos vocês. Tenham todos uma ótima noite de descanso e até amanhã.